Olá a todos, eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo o Limite. Acabámos de assistir a um dos sinais poderosos que Moisés operou no meio de todos os egípcios e aos olhos de Faraó. Foi um sinal tremendo, onde a vara de Moisés, transformada em serpente, engoliu as serpentes que os magos de Faraó levantaram também. O poder de Deus sempre destrói o poder do inimigo. Nós estamos falando esta semana sobre o sobrenatural de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre as maravilhas, sobre como nós, como igreja, como filhos de Deus, como crentes, precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Já podemos ver que o sobrenatural de Deus é indispensável. Sabemos também que existem alguns passos que nós temos que dar para que o sobrenatural de Deus seja ativado na nossa vida. Um desses passos é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão àqueles que crerem. Então, se nós cremos, os sinais de Deus, as maravilhas, os milagres vão nos acompanhar se nós tivermos fé, se nós acreditamos. Também podemos ver no programa anterior que se nós queremos os milagres, se nós queremos o sobrenatural de Deus na nossa vida, precisamos confiar em Deus acima de tudo e, em segundo lugar, precisamos ter um encontro com Deus no meio da sarça. Isto é, temos que ter um tempo diariamente onde nós podemos nos encontrar com Deus, onde nós podemos ouvir a sua voz, onde nós podemos ver o seu rosto. Sabe uma coisa, amados? Um mensageiro de Deus, um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, seja qual for o nome, só pode falar primeiro aquilo que ouviu da parte de Deus. Como é que nós vamos transmitir uma mensagem que nós não ouvimos da boca de Deus? Como é que nós vamos transmitir algo de Deus sem primeiro não tivermos um encontro com Ele? Então é necessário nos dias de hoje termos um encontro com Deus em oração, em leitura da palavra, em adoração. Precisamos nos separar um tempo diariamente para estarmos com Deus e estarmos na sua presença, ouvimos a sua voz e sentimos a sua glória no meio da sarça. É por isso que as igrejas de hoje em dia, é por isso que os crentes, os filhos de Deus, têm tido uma ausência, uma falta de poder, uma falta de presença, uma falta de unção nas suas vidas, porque não têm tido o encontro com Deus diariamente. Não veem o seu rosto, não veem a sua glória, não ouvem a sua voz. É impossível que o sobrenatural de Deus se manifeste na vida de alguém que não encontra a Deus no meio da sarça. Nós falámos isto no programa anterior. Hoje eu quero falar, dar continuidade a como começou os milagres e os sinais de Deus, o sobrenatural de Deus na vida de Moisés. O programa anterior nós abrimos a Bíblia em Êxodo 3, agora vamos apenas avançar um capítulo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo número 4. Êxodo capítulo 4. Convido todos vocês a abrirem a sua Bíblia em casa, onde você está. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, ou seja, não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Nós podemos ver, amados, que Moisés teve um encontro com Deus no meio da sarça e Deus falou para ele, Moisés, o meu povo está escravizado há 400 anos no Egito, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido as suas orações, tenho visto a sua aflição e eu quero libertar o meu povo e quero te usar a ti. E Moisés disse assim, queres me usar a mim, Senhor, mas eu não tenho capacidades, eu não posso. E começou a dar desculpas a Deus e disse, Senhor, eu sou, em outras palavras, disse, Senhor, eu sou a última pessoa do mundo a quem tu podes usar porque eu não tenho aptidões, não tenho capacidades para isso. Mas Deus olhou para Moisés e disse assim, Moisés, eu quero te usar a ti, eu escolhi-te a ti, eu quero usar a tua vida. Muitos de nós dizemos assim, Deus pode usar o pastor, pode usar o apóstolo, pode usar o líder, pode usar aquele que canta, pode usar aquele ou aquela que tem mais capacidade do que eu, mas a mim não. Sabe uma coisa? Deus quer usar a todos aqueles
que tenham um coração disponível para Ele. Não importa a sua capacidade. Se fosse olhar para capacidades humanas, eu era o último candidato a servir a Deus e o último candidato de pessoa que Deus poderia usar para operar milagres, para operar sinais. Eu não tenho capacidades humanas, mas apenas tenho um coração disponível para Deus. E para Deus isto é o bastante, para Deus isto é o suficiente. Ter o coração de alguém que acredita nele. Sabe uma coisa? Existe hoje em dia tantas pessoas com tantas capacidades humanas, mas que não acreditam no poder de Deus. Não acreditam no sobrenatural de Deus. Colocam a sua capacidade acima do poder e da unção de Deus. Sabe uma coisa? Mesmo que você esteja aí no seu lugar dizendo assim, não tenho capacidades, Deus não me vai usar a mim, eu não sei falar, eu não sei caminhar, eu não sei me comunicar, eu não sei aquilo que eu devo fazer. Mas eu faço uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Você diz assim, eu acredito. Você acredita no sobrenatural de Deus? Eu acredito. Então você é a pessoa certa e indicada que Deus quer usar nestes últimos dias para operar grandes coisas. Sabe, existe vários paradigmas no meio das igrejas, no meio do povo de Deus que têm que ser quebrados. Primeiro paradigma, Deus só pode usar as pessoas que sobem ao púlpito e que têm um microfone na sua mão. Deus só pode usar essas pessoas. Isso é mentira, amados. Deus quer usar todas as pessoas, desde aquele que se senta na fila lá atrás das igrejas, ou aquele que não tem se calhar lugar no meio de um altar, no meio de um púlpito, não tem oportunidade. Deus quer usar as pessoas independentemente da posição delas ou status delas dentro da igreja. O importante não é o nosso status ou posição dentro da igreja, mas o mais importante é o nosso lugar que nós temos no coração de Deus. E no coração de Deus todos nós temos um lugar importante. A obra de Deus não é para ser feita apenas pelos líderes. É importante os nossos líderes, é importante os nossos pastores, os apóstolos. O que seria de nós se nós não tivéssemos líderes que nos encaminhem, que nos dê uma palavra, que orem por nós, que nos dê uma direção. Mas a obra de Deus não pode ser feita apenas por esses. Se for assim, nós iremos fracassar. Precisamos daqueles que acreditam em Deus, que acreditam na palavra, mas que estão na faculdade, que estão nas escolas, ou que estão no seu trabalho, ou que estão no seu escritório. Essas pessoas, quem sabe essa pessoa é você. Deus também quer usar você para operar grandes sinais e operar o sobrenatural no meio desta terra e no meio desta nação. E você pode dizer, nunca pensei que Deus poderia me usar a mim. Sim, Deus pode usar você e Deus quer usar você. Simplesmente você precisa dispor o seu coração para Deus. Dizer, Senhor, ainda que eu esteja na escola, ainda que eu esteja na universidade, ainda que eu esteja no meu emprego, ainda que eu esteja na minha casa, Tu podes contar comigo, no meio dos meus amigos, no meio da família. Conta comigo, eu me disponho para Ti, Senhor, para que Tu possas me usar para operar grandes sinais. Não importa as suas capacidades humanas, mas sim que você tenha um coração disponível para Ele. Moisés não tinha capacidades humanas, mas tinha um coração disponível para Deus. E Deus fala para Moisés, olha Moisés, Tu estás a dizer que as pessoas não vão acreditar em Ti. As pessoas não vão acreditar que eu apareci para Ti. Então eu vou-te dar um sinal. Eu vou-te dar sinais. Eu vou-te dar provas. Eu vou-te dar milagres para que tu possas operar diante das pessoas. E quando tu operares esses sinais, as pessoas vão crer e vão acreditar que eu estive contigo e que eu apareci para Ti. Sabe uma coisa, amados? Muitas pessoas não vão acreditar que nós estivemos com Deus. Muitas pessoas não vão acreditar que nós falamos com Deus. Muitas pessoas não vão acreditar que Deus vive em nós, a não ser que nós possamos demonstrar sinais e provas vivas que Deus está connosco, que Deus está na nossa vida e que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe uma coisa? Nós dizemos assim, não temos que provar nada para ninguém. Não temos que provar que Deus é real, não temos que provar que Deus existe. E eu pergunto, se não temos que provar, por que é que Deus nos deu os sinais? Se não temos que provar, por que é que a Bíblia diz que precisamos dos dons do Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, e um dos dons é o dom da fé. Outros dons é os dons de curas. Outros dons é o dom da operação de milagres. Já não se fala isso nas igrejas. Já não se fala isso no meio do povo de Deus. Se os milagres não são importantes, se não precisamos demonstrar que Deus existe e que Deus está vivo,
Porque é que Deus nos deu os sinais? Porque é que Jesus disse, em meu nome expulsarão demónios? Porque é que Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem? Se não precisamos provar que Deus está vivo, que Deus existe, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se não precisamos demonstrar isso, eu faço uma pergunta: para que é que Deus nos deu os sinais? E porque é que o Espírito Santo tem dons para derramar sobre a igreja? É claro que nós precisamos comprovar e provar para todos que Deus é real, que Deus existe e que Deus tem poder para operar hoje. Quantos acreditam que Deus tem poder para operar hoje? Onde você está, na sua casa, no seu escritório, no seu emprego, levanta a sua mão e diga: eu acredito que Deus tem poder para operar hoje. Eu acredito isso com todo o meu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É claro, nós precisamos demonstrar para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não acreditam no Evangelho, nós precisamos de sinais, precisamos de milagres, precisamos de maravilhas que vão comprovar que o nosso Deus é real, que o nosso Deus está vivo, que Ele existe e Ele quer tocar nas pessoas. O apóstolo Paulo disse que um dos dons que existe na Bíblia é o dom de profetizar, é o dom da profecia. E em Coríntios o apóstolo Paulo disse assim: quando nós profetizamos, se entrar um incrédulo e os segredos do seu coração, os segredos do coração do incrédulo forem revelados pelo meio da profecia, o incrédulo vai se prostrar diante de Deus, em outras palavras, e vai reconhecer que Deus está em vosso meio. Então precisamos de sinais, precisamos de dons da profecia, precisamos de sinais de curas, de milagres, de maravilhas, para comprovar que o nosso Deus está vivo. Sabe uma coisa? Sabe quando é que as pessoas acreditaram que Jesus tinha ressuscitado? Sabe como é que o mundo inteiro acreditou que Jesus tinha se levantado dos mortos? É claro, o túmulo dele está vazio. Glória a Deus, porque o túmulo de Jesus está vazio. Ele não está morto, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. Mas uma das provas para o mundo inteiro, através dos apóstolos, que foi uma prova que Jesus estava vivo, foi os milagres que eles começaram a operar. Deus falou isto ao meu coração pessoalmente. Quando nós operamos milagres, quando os sinais de Deus começam a manifestar-se em nosso meio, é uma prova que Jesus está vivo e não está morto. Eu quero dizer para todos, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele derrotou Satanás, Ele está vivo. E cada milagre, cada sinal, cada maravilha que Ele opera em nosso meio é sinal que Ele está vivo. Então eu quero dizer, precisamos de milagres. Se Moisés não tivesse sinais, se Moisés não tivesse milagres, nunca Faraó ia recebê-lo dentro do palácio. Moisés não sabia falar, mas Faraó abriu as portas do palácio para receber Moisés. E todas as vezes que Moisés queria ter uma audiência com ele, Faraó atendia-o. Sabe porquê? Porque Moisés tinha sinais. Amado irmão, amada irmã, este mundo, este sistema do Egito, este sistema faraónico, nunca nos irá dar ouvidos, nunca nos irá abrir portas se nós não tivermos sinais. Precisamos de sinais, de prodígios e de maravilhas, para que os faraós deste mundo, para que os egípcios deste mundo possam ouvir a verdade do Evangelho. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir no seu lugar onde você está, quero orar por você, quero que você levante a sua mão e vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê sinais, para que Ele nos dê prodígios, para que Ele nos dê milagres nestes dias, nos dias de hoje, para que nós possamos provar para o mundo que o nosso Deus está vivo, que Ele é real e que tem poder para operar nos dias de hoje. Então levanta a sua mão e vamos orar. Pai querido, nós queremos e acreditamos que Tu estás vivo, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Tu sabes, Senhor, que este sistema egípcio só nos irá dar ouvidos, só irá abrir as portas para nós quando nós tivermos sinais para demonstrar que Tu estás vivo, que Tu és real e que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então manifesta os Teus milagres, manifesta os Teus prodígios, manifesta as Tuas maravilhas em nosso meio, dá-nos sinais, dá-nos prodígios, dá-nos milagres, dá-nos maravilhas, dá-nos sinais sobrenaturais do Teu poder para que nós possamos demonstrar aos olhos de todo o mundo, para que todo o mundo possa crer que Tu ressuscitaste ao terceiro dia e estás sentado à direita de Deus Pai. Concede sinais para a Tua igreja, concede sinais para o Teu povo, para que nós possamos manifestar esses sinais para aqueles que não acreditam em Ti, para que eles possam crer e acreditar que Tu és o Filho de Deus. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa e iremos dar continuidade a este tema. Deus abençoe para a gente.